18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado em 100,7, dando sequência à programação da Mix, agora com o programa 18 horas até as 7 da noite para você comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite para você, Karime. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix Manaus. E para o nosso programa ficar ainda melhor, gente, só com a sua companhia, né? Manda aquela mensagem de texto pra gente, uma foto, um vídeo. Manda como é que foi a ceia do dia 25, né, Karime? Para o nosso WhatsApp, né, gente? Manda aí pro nosso WhatsApp. Que é o 994887592. E vale também tudo isso você mandar para você que nos acompanha pela live do YouTube. Manda pra gente a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18horasnews. 18 horas. Trânsito. Vamos falar com o repórter André Meirelles. Hoje, dia 25, o trânsito deve estar bem tranquilo, mas tem fiscalização do Detran, não é isso, André? Isso mesmo, Karime, Kennedson, boa noite para vocês, aos ouvintes, Feliz Natal a todos. Olha, claro, trânsito em toda a capital amazonense tranquilo, né? Tem veículos na via, tem, né? Pessoal passeando, indo na casa de parentes, mas nada com trânsito carregado pesado como todos os dias, não. Trânsito tranquilo em toda a capital amazonense. E tem aí, a gente tem uma informação daquele acidente que aconteceu ontem, ali próximo ao viaduto do Manoa, né? Inclusive a gente já tinha trazido essas informações sobre fiscalização do Detran, que está tendo essas blitzes, né, que são fiscalizações do Detran nos 4 cantos aqui da capital amazonense, justamente para impedir esse tipo de imprudência no trânsito. Não tem uma confirmação se aquele acidente foi de imprudência, mas para evitar esse tipo de situação, para evitar esse tipo de acidentes que acontecem no trânsito aqui da capital amazonense, o Detran está intensificando aí essas blitzes e ações de fiscalização em Manaus durante agora as festas de fim de ano, e com o objetivo aí de reduzir acidentes e garantir também mais segurança no trânsito, principalmente em áreas de grande movimento, né, como avenidas, zonas de lazer próximo a bares, festas e locais de evento. Então, essa operação segue até agora o Réveillon e foca aí no combate à combinação perigosa de álcool e direção, além também de verificar a documentação. Então, atenção, vai dirigir, tem que levar a documentação, a CNH, e tem que fazer o uso de cinto de segurança se você tiver com motocicleta, capacete, e também o Detran vai focar se tiver transporte irregular de passageiros e excesso de velocidade, porque o Detran diz que o aumento no fluxo de veículos nessa época do ano exige atenção redobrada dos motoristas, já que qualquer descuido pode terminar em acidentes graves. A orientação é clara, então, se beber, não dirija, tem que respeitar os limites de velocidade, usar os equipamentos de segurança para ajudar a fazer um trânsito aí mais seguro para todos. Só reforçando aqui, está acontecendo essas blitzes, claro que a gente não informa o local, porque aí quem tiver em dias direitinho, né, com a CNH ali, tudo dentro da lei, não vai sofrer nenhuma penalidade, mas só lembrando que o Detran disse que não é ali uma forma de punição essas fiscalizações, mas sim mais para garantir mesmo a segurança de todos, porque tem, né, sempre tem alguns gatos pingados, digamos assim, que cometem infrações no trânsito, e muitas das vezes ele comete alguma imprudência, algum acidente e sai ileso, e a pessoa que estava dirigindo dentro da lei, direitinho ali no trânsito, acaba sofrendo as consequências dessas imprudências, né, dessas infrações que acontecem no trânsito, ainda mais aqui da capital amazonense, que sempre está saindo aí em estatísticas, em pesquisas e dados, como um dos piores trânsitos aqui do país. A gente continua aqui nas ruas da capital amazonense. Qualquer ocorrência, qualquer situação, a gente traz mais detalhes. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Fuga do presídio de Maués expõe crise na segurança pública no estado do Amazonas. Governo federal lança a campanha Mulheres Vivas, festas sem violência. O presidente assina a lei que libera a recuperação da BR-319. Começou o período de rematrícula da rede municipal de ensino. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, dia 25 de dezembro, quinta-feira de 2025. Você está ouvindo 18 horas.
E hoje, durante o programa, nós vamos ouvir as mensagens de Natal dos nossos ouvintes, não é isso, Kenneth? Exatamente, Karime. O repórter André Meirelles foi às ruas de Manaus para exatamente saber qual que é o presente que eles pediriam para Papai Noel, não? Isso daí foi ontem, né? Hoje é a mensagem de Natal que os nossos ouvintes vão deixar pra gente. Larissa Gomes de Oliveira, autônoma. Eu desejo que esse Natal seja repleto de saúde, entendeu? Coisas boas, entendeu? Que anos melhores virão, tempos bons virão. Raimundo Mota. Pessoal, para vocês aí um Feliz Natal, aproveitem bastante, sem excessos e felicidade para todo mundo. Abraço. 18 horas. Bom, e a gente começa o programa 18 horas com a crise na segurança pública. A fuga de 14 presos da penitenciária de Maués na tarde do dia 24. O caso revela que a gestão do governador Wilson Lima mostra que perdeu completamente o controle da segurança no estado do Amazonas. Comprova a falência de um sistema frágil, sem inteligência, mal estruturado e sem respostas efetivas para a sociedade. Essa fuga, Karime, ela aconteceu durante o banho de sol, em um momento que é praticamente rotineiro, acontece todos os dias, o que torna o episódio ainda mais grave. Os presos, eles conseguiram serrar uma grade de proteção e saíram em grupo, sem qualquer barreira efetiva e seguindo em direção à mata. Um retrato da falta de vigilância, da escassez de policiais penais e, é claro, da ausência de investimentos básicos nas unidades prisionais do estado. Kenneth, só a Polícia Militar foi acionada e teve que correr contra o tempo, claro, como sempre acontece. Corre atrás para tentar reverter o prejuízo, tentar conter os efeitos de mais essa fuga. Mas a pergunta que fica é: até quando o governo do estado vai tratar esses episódios como casos isolados? Não são, quando eles se repetem com frequência e frequência preocupante. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse caso e traz agora pra gente, ao vivo aqui no 18 horas, os detalhes, né, e os desdobramentos. Nathalie, boa noite, Nathalie. Parece que um desses fugitivos já foi encontrado pela polícia, não é isso? Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, Kenneth, sempre para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime, né, essa fuga aconteceu na tarde, no finzinho, na verdade, da manhã desse dia 24, e aí hoje a polícia conseguiu recuperar pelo menos um dos 14 foragidos. Ele foi recapturado ali no bairro Donga Miquelis, ali mesmo no município de Maués, durante a manhã deste dia 25. Mas até o momento, a Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP, não confirmou o nome desse preso que foi recapturado. Agora, Karime, o que realmente chama a atenção pra gente nessa fuga, não é a primeira vez que durante as festividades de fim de ano a gente registra momentos como este que está acontecendo dessa vez no município de Maués, no interior do Amazonas. E vale a gente reforçar que essa unidade prisional, diferentemente das demais unidades do interior, recentemente ela foi reformada, Karime, e ela foi ampliada hoje com uma capacidade para até 125 presos ali dentro. Só que o problema, Karime, não é esse. O problema não é a estrutura. A estrutura lá até foi reforçada. O problema é efetivo policial. A gente sabe que os policiais aqui do Amazonas, eles estão sobrecarregados e a polícia militar não é culpada dessa situação. A gente sabe que tudo isso tem um nome, né? E inclusive, para entender melhor o que aconteceu lá no município de Maués, a gente conversou com o Antônio Jorge. Ele que é vice-presidente do Sindicato dos Policiais Penais aqui do Amazonas. Só pra gente ter uma ideia, a gente tem hoje apenas 62 policiais penais no Amazonas. E a gente tem 62 municípios. E a gente tem um estado onde tem quase 4 milhões de pessoas. Você imagina... A conta não fecha, gente. Você imagina aí como é que é feita essa segurança. Então, pra gente entender um pouco mais dessa situação caótica de segurança penitenciária aqui no Amazonas, a gente vai ouvir agora a fala do Antônio Jorge. A polícia militar, ela não é culpada. A polícia civil não é culpada.
O culpado de não haver concurso público e esse número tão reduzido de policiais, 60 policiais penais no estado do Amazonas para todas as unidades prisionais e também para cobrir as delegacias do município, que são 62 delegacias, 62 municípios, somos só 62. As nossas atribuições aqui na capital, nós estamos lotados no regime semiaberto, no aberto, e fazemos as escoltas interestaduais e intermunicipais. E esses presídios, como agora ocorreu lá em Maués, fugiram 14 presos, mas temos informações aí, estão checando ainda lá dentro, estão fazendo a contagem, esse número eu acho que vai aumentar, entendeu? Lá são policiais militares que estão gerenciando a unidade, né? Diretor adjunto e outro policial militar que cuida da carceragem. Agora imagina à noite, quando o diretor vai embora, o outro diretor vai embora, o adjunto, fica só um policial militar para guarnecer, né, fazer a segurança, custódia dos presos. Que isso é inconstitucional. Isso é inconstitucional, porque quem prende não é o mesmo que custodia, entendeu? Nós, policiais penais, nós somos imbuídos no processo de reintegração social, o que a Polícia Militar não faz esse papel. A Constituição está sendo ferida gravemente por quem? Pelo governador do estado do Amazonas, o senhor Wilson Lima, já deveria ter feito concurso público. 18 horas. Karime, Kennedson, a gente ouviu aí a fala do Antônio Jorge, e essa fala é muito grave, Karime, porque segundo ele, que é vice-presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Amazonas, a gente está com pelo menos 26 anos de atraso. Há 26 anos, o Amazonas não faz concurso público nesta área. Você imagina, Karime, né? Não tem como. Não tem como, gente. A gente escutou, ele disse que de noite fica um policial. Não tem uma unidade como, com 125. Para uma unidade dessa. A gente noticiou, lembro sempre aqui o caso da cidade de Envira. 20 mil habitantes e 4 policiais militares. A cidade ficou à mercê da ação de facção criminosa. Não tem por onde fugir. Não tem gente, não tem policial, não tem efetivo para fazer a segurança do Estado. É simples. E Karime, entre esses 14 detentos, né? Eu acabei de receber aqui, inclusive, o nome deste homem que foi recapturado hoje foi o Ener Ferreira. Ele foi recapturado na manhã desta quinta-feira, dia 25. Mas durante essa fuga, nessa véspera de Natal, lá no município de Maués, entre esses 14 detentos, tem ali homens de altíssima periculosidade. Entre os fugitivos tem criminosos com passagens com crimes como roubo, homicídio, tráfico internacional de drogas, tráfico de drogas. Então, assim, realmente são homens que oferecem perigo para a sociedade. Mas vale a gente reforçar, Karime, que as autoridades aqui do Amazonas já teriam sido alertadas sobre essa possível fuga lá no município de Maués, por conta dessa sobrecarga no efetivo. Não foi só a polícia militar que denunciou, inclusive a polícia civil, o representante do Sindicato dos Policiais Civis do Amazonas, o delegado Jeff McDonald, já teria inclusive denunciado essa situação pro STF. Então, assim, é realmente de uma gravidade. Supremo Tribunal Federal. Exatamente, é um descontrole que a gente vem vendo na segurança em todas as esferas. Que já foi denunciado em Brasília, que já foi denunciado em várias situações para vários órgãos. Ou seja, é um pedido de intervenção federal. É um pedido de socorro, gente. O estado do Amazonas está à mercê de facções criminosas. Essas pessoas que fugiram de tarde, no meio de um banho de sol, como o Kennedson disse. Gente, no meio-dia, na luz do dia, da forma mais tranquila, praticamente saíram pela porta da frente. Não tem efetivo, não tem segurança pública para agir. É isso. Exatamente. E a gente vai ouvir agora exatamente esse trechinho onde o Antônio Jorge, vice-presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Amazonas, fala dessa situação, desse pedido de ajuda que já foi feito ao STF. Uma questão que o Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado do Amazonas, o doutor Jeff McDonald, eles adentraram junto ao STF com uma DPF. Porque os policiais civis de todos os municípios então, não estão mais fazendo a segurança pública, por conta de que 2, 3 policiais civis, a carceragem estão lotadas, eles não podem sair para fazer investigação, fazer o trabalho de garantir a segurança da sociedade, para ter que custodiar preso. Então a gente entraram com essa ação e isso o STF já se posicionou.
já até aplicou uma multa pro secretário aí, vem ações, vem repressão pesada do STF contra a administração penitenciária, porque já deveria ter resolvido isso. Quer dizer, a administração penitenciária fala em segundo plano, né? Mas na verdade é contra o governo do estado do Amazonas. O seu Wilson Lima, ele tem que de imediato cumprir a lei, fazer o concurso público. Ele é o primeiro a dar bom exemplo e cumprir a lei. 18 horas. Karime, Kennedy, ouvintes, a gente ouviu mais um trechinho aí da fala do Antônio Jorge, vice-presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Amazonas, onde ele afirmou, Karime, né, que o governador do Amazonas, o Wilson Lima, estaria descumprindo as ordens já estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, né, realmente expondo um pouco mais da gravidade dessa situação da falta de segurança. Quando a gente fala das penitenciárias no Amazonas, a gente está falando de uma unidade que foi recém-inaugurada agora em 2025. Foi reformada e que teve a fuga de 14 presos de alta periculosidade por falta de efetivo policial. Gente, eles saíram no meio-dia, no banho de sol. E são presos de alta periculosidade, como você falou de novo, assassinos. São criminosos de traficantes de droga internacional. E aí só agora, né, depois de 24 horas, depois de toda essa confusão lá no município de Maués, a polícia enviou um reforço para a cidade. Eles iniciaram uma operação integrada, foi uma operação em conjunto que eles disseram assim. E aí, hoje, eles conseguiram recuperar um dos foragidos, né? E durante essa ação, eles conseguiram também apreender algumas armas e drogas. Só que a população, Karime, eles não precisam de um reforço depois que acontece. Não é depois que acontece que a gente vai tentar remediar essa situação. Hoje, a população de Maués está vivendo coagida, com medo. Você imagina 14 foragidos de alta periculosidade nas ruas, já a pessoa vai ficar dando mole pro azar? Nunca. Exatamente. Né? Então, assim, as pessoas lá no município realmente estão pedindo socorro, mas mais do que a população, a gente está aqui para fazer um apelo para a segurança por conta da sobrecarga em torno desses profissionais, Karime. Sem dúvida. É humanamente impossível que 62 policiais penais deem conta de 62 municípios. Meio para cada, digamos assim, que não tem direito nem para descanso. Gente, essa conta não fecha. A estrutura da polícia, a estrutura da segurança pública no estado do Amazonas também é ridícula. Foi pífia e ficou pífia por completa falta de gestão. De novo, o governo Wilson Lima assumiu o primeiro mandato sem nenhum programa de governo, sem nenhuma proposta para nenhuma das principais áreas. E aí agora a gente está falando de segurança pública. Não teve proposta, não teve projeto nem programa apresentado para melhorar essa área, que de 7 anos para cá a gente só viu piorar. O estado do Amazonas hoje é refém de comandos de traficantes de droga internacional. Eles ditam as regras. 7 anos atrás a gente não via com tanta frequência os criminosos dominarem ruas e bairros da cidade de Manaus. Tem lugares que a gente só entra com autorização do tráfico de drogas, do criminoso local. Nem a polícia entra. A gente chegou a um ponto que, para reverter, segundo informações de especialistas, que já conversamos aqui no programa 18 horas, é preciso um prazo de 10 a 15 anos para reverter a situação da segurança pública do estado do Amazonas. Tamanha tragédia, tamanho descaso, tamanha falta de gestão do governo Wilson Lima. Um governo que não investiu nem em inteligência. A gente só vê a polícia, infelizmente, apagar incêndio, porque antever, tá um passo à frente dessa situação, não teve como, não faz, não há inteligência. Mesmo tendo denúncias sendo apontadas, pessoas falando dessa possível situação lá em Maués, mesmo assim a segurança pública não teve condições de fazer nenhuma ação. Karime, por meio de nota, a Secretaria Estadual de Ação Penitenciária aqui do Amazonas respondeu pra gente que esses 14 detentos conseguiram escapar da unidade prisional de Maués porque aproveitaram a movimentação do feriado, né? E aí, desde então, eles reforçam aqui nessa nota que eles aumentaram o patrulhamento ostensível na região de Maués, com barreiras em diversos pontos da cidade,
além de buscas nas áreas de mata. Essa foi a resposta emitida aí pela Secretaria de Administração Penitenciária. É o que eles podem fazer, gente. É um estado que não investe, que não tem proposta na segurança pública e que não investe na segurança do estado do Amazonas. De novo, especialistas apontam que para reverter esse quadro na segurança do estado do Amazonas, se começar hoje um trabalho sério, um trabalho de inteligência, um trabalho realmente eficaz e responsável, nós temos aí um prazo de 10 a 15 anos, não é, Kenneth? Exatamente, Karime. A gente escutou isso aqui realmente de especialistas que falaram a respeito sobre o tema de segurança pública, e essa informação que o Antônio Jorge ele deu, Karime, em relação a um cumprimento de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, foi que o Ministério Público Federal, ele assumiu essa responsabilidade. Ele pediu à Justiça Federal que o estado do Amazonas pagasse inclusive uma multa no valor de R$100 mil, porque eles não tinham cumprido o prazo legal, Karime, para a criação de mecanismos estaduais de prevenção e combate à tortura dentro das penitenciárias no estado do Amazonas. Então, é disso que o Antônio Jorge ainda há pouco tinha falado a respeito de que o STF já tinha conhecimento sobre a situação precária das unidades penitenciárias. Essa medida do MPF foi durante o período de agosto desse ano, e inclusive ele tinha essa multa de R$100 mil contra o estado no estado do Amazonas, e inclusive também um bloqueio dos recursos financeiros do estado do Amazonas. Ou seja, não era algo novo, não era algo que o governo não sabia. Na Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, o próprio deputado estadual comandante Dan já tinha alertado sobre essa situação precária nas delegacias e que os policiais civis não estavam cumprindo o seu devido processo legal, que era de fazer investigação, de preencher boletim de ocorrência, que era auxiliar nessas investigações do município, e estavam servindo de carcereiros. E agora a gente tem esse resultado. Já era esperado, né, gente? Infelizmente já era esperado. Agora nós vamos aguardar os próximos capítulos. Vamos torcer para que a polícia consiga recuperar, né, esses fugitivos, né, Nathalie? Recapturar, né, Karime? Realmente a gente espera, porque a população de Maués tá pedindo por mais segurança. Sem dúvida. Muitíssimo obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora seguir com mais mensagens de Natal dos nossos ouvintes, Kenneth. Exatamente, Karime. O André Meirelles, ele foi às ruas para poder ouvir aí as mensagens de Natal. Vamos ouvir. Carlos Saulo, trabalho com vendas. E eu queria só falar aqui um Feliz Natal para todo mundo. Uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima véspera, né? Que todo mundo se sinta em casa, se diverte, tenha um alimento na mesa, entendeu? Como se todo mundo pudesse, né? Ana Castro, sou operadora de caixa. A minha mensagem de Natal é que todos tenham uma noite de Natal maravilhosa, né? Possam estar em família, reunidos, aproveitando essa confraternização que é só uma vez no ano. Que a gente possa demonstrar o amor, o carinho pela família, que embora durante o ano não seja demonstrado. E é isso. 18 horas. É aquela correria, né, Kenneth, durante o ano, que de repente a gente não encontra aquele tio, aquele primo, aquele amigo querido com muita frequência, daí a gente aproveita, né, esse dia de Natal pra ligar, pra falar, pra mandar uma mensagem carinhosa, não é? É importante dar aquela ligada, falar o quanto aquela pessoa é importante, quanto fez diferença ao longo do ano, e que praticamente é reatar laços para o ano seguinte, né, 2026. Eu acho que sim. E agora falando sobre essa correria ainda, Karime, do final do ano, muita coisa acaba passando despercebida, Karime, e pode acabar virando dor de cabeça, desde comprar ali brinquedos sem segurança, até levar para sua casa, e um produto que promete, mas não entrega. Muitas coisas acabam, né, nessa correria que você quase não vê nada, né? É verdade, na correria a gente sai comprando um monte de coisa, sai lembrando das pessoas a conseguir comprar e tal, não sei o quê, mas de repente não para pra dar aquela olhada na embalagem, conferir exatamente o produto, tá? Calma, porque hoje a gente vai te contar aí exatamente como é que a gente precisa observar isso com calma. Eu sou uma pessoa que não vejo nada, às vezes eu esqueço até o que eu comprei lá no caixa. Eu não presto atenção, eu acho que já comprei, paguei e não levei. É, tipo isso, sério, isso já aconteceu. A repórter Vanessa Lima, ela traz pra gente dicas do que a gente deve observar pra ter certeza de que não tá levando pra casa aí uma dor de cabeça ao invés de um presente. Vamos ver. Então, Vanessa, boa noite.
Então, em meio à correria de fim de ano, para garantir compras seguras, o primeiro passo é simples: confiar no selo do Inmetro. Se o produto tem o selo, significa que passou por testes e atende aos requisitos de segurança e qualidade. E isso vale especialmente para os brinquedos, que precisam obrigatoriamente dessa certificação para evitar acidentes com as crianças. Outra dica que faz toda a diferença é ler a embalagem com atenção dobrada. Ali estão todas as informações essenciais: CNPJ, endereço do fabricante, idade recomendada e instruções de uso. Tudo isso ajuda você a saber exatamente o que está levando para casa. E quando o assunto é a ceia, a dica é conferir o peso real e as informações do rótulo. No caso dos pescados congelados, por exemplo, o peso não pode incluir a embalagem nem aquela camada de gelo. E panetones, chocolates, vinhos, sucos, todos precisam mostrar claramente a quantidade real. Nos eletrodomésticos, além do selo, vale conferir a etiqueta nacional de conservação de energia, que mostra o nível de eficiência do aparelho. Checar a voltagem antes de comprar e, claro, não dá para esquecer dos famosos pisca-piscas. Eles não têm certificação do Inmetro, mas isso não significa que vale tudo. Eles precisam trazer informações obrigatórias como tensão elétrica, CNPJ e instruções de uso. No caso das compras online, os cuidados continuam. Veja se o anúncio mostra o selo do Inmetro, peça o número do registro e, se tiver dúvida, sempre compre em plataformas confiáveis. Por fim, se encontrar qualquer irregularidade, a advogada Aline Lima afirma que a lei garante proteção imediata. O consumidor tem direito à informação clara e adequada, à proteção da saúde e da segurança, ao cumprimento da oferta e à qualidade dos produtos e serviços. Quando há defeito, atraso na entrega ou publicidade enganosa, o fornecedor é obrigado a reparar o problema, podendo o consumidor exigir troca, devolução do valor pago ou indenização. Caso seus direitos sejam desrespeitados, o consumidor pode buscar solução junto ao fornecedor, ao PROCON ou ao judiciário. Então a regra é simples: olho atento, informação na mão e nada de pressa. Assim você garante compras seguras, evita prejuízos e aproveita o fim de ano com muito mais tranquilidade. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E agora, Karime, já que a gente tá em Natal, né? Natal é dia de falar coisas boas e com certeza fazer pedidos. E um dos pedidos que a gente aqui no 18 horas mais faz, Karime, é em relação à nossa BR-319, né, Karime? Isso é verdade. Haja da gente noticiar, procurar, perguntar como é que vai. Será que vai sair, né, Kennedy? Pois é, e parece que agora vai, Karime, porque o presidente Lula, depois de ali quase 5 décadas, né, Karime, agora a gente tem uma decisão em que o presidente Lula, ele sancionou sem vetos essa nova lei que permite a gente poder recapear aquele trecho do meio que é tão sonhado pra gente, né, Karime? Que é o mais crítico da rodovia. Lembrando que essa rodovia foi feita, já desmataram a floresta, gente, desde 1970. Essa rodovia existe desde 70 e o grande questão, a grande problemática é esse trecho do meio, que aí vem 1000 situações que inventam para barrar essa revitalização. Mas agora, como você falou, essa lei cria a licença ambiental especial que pode ser aplicada mesmo em casos de impacto ambiental relevante, o que sinceramente cá para nós não é o caso. Bom, desde que sejam cumpridas aí as exigências estabelecidas na legislação. A repórter Ginéia Araújo, ela tem uns detalhes a respeito desse assunto e traz pra gente agora. Então, Ginéia, por que essa decisão no governo federal reacende a nossa esperança aí desse nosso pedido de Natal aqui dos 18 horas, de quem depende da BR-319? Conta pra gente. Bom, é porque a lei sancionada pelo presidente Lula traz esperança real de que o Amazonas, enfim, saia do isolamento terrestre e veja a recuperação do chamado trecho do meio da BR-319, que é aquela ferida aberta há 49 anos, né? Isso porque, como vocês disseram, a legislação cria a licença ambiental especial, a chamada LAI, que permite acelerar o licenciamento de obras estratégicas como a rodovia que liga Manaus
Manaus a Porto Velho, em Rondônia, sem acabar com as regras ambientais. Para o deputado estadual comandante Dan, que é líder do movimento Soluciona BR-319, a lei sancionada pelo presidente Lula favorece a tão sonhada trafegabilidade pela rodovia. O texto prevê que obras de reconstrução ou repavimentação, percebam, né, de rodovias pré-existentes, como é o caso do BR-319, consideradas estratégicas, podem obter sua licença em prazo bem reduzido, gente, até 90 dias após a apresentação dos estudos necessários. É impressionante como finalmente, né, nós temos aí uma luz no fim do túnel. Com essa aprovação, o Congresso, ele nos dá uma chance histórica, promove essa chance histórica de tirarmos o Amazonas do isolamento. Com a nova regra, o prazo para análise do licenciamento pode ser de até 12 meses, mantendo todas as etapas obrigatórias, no caso, licença prévia, de instalação e também de operação, além de audiências públicas e manifestação de outros órgãos envolvidos nesse processo. O texto proíbe o licenciamento ambiental para atividades como mineração, remoção de populações em áreas protegidas, terras indígenas e também em territórios quilombolas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E agora, gente, falando sobre transporte aéreo, porque esse setor ele pode enfrentar diversos problemas nos aeroportos já no início da próxima semana, Karime, na reta final de 2025. Gente, imagina a confusão, hein? Pois é, vai ser uma confusão tamanha, porque olha só, gente, o Sindicato dos Aeronautas anunciou estado de greve, também convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para amanhã da próxima segunda-feira, dia 29, quando os pilotos e comissários vão discutir se vão entrar ou não de greve, Karime. Então, Kenneth, a categoria reivindica melhores condições de trabalho e reajuste salarial. O estado de greve foi oficializado desde que pilotos e comissários rejeitaram a proposta de algumas das companhias aéreas para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho, mediada aí pelo Tribunal Superior do Trabalho. Agora vamos aguardar na próxima segunda-feira para ver como é que a situação vai ficar. 18 horas. E Karime, agora, no meio dessas festas de fim de ano, rola sempre aquele RO, temos a ceia de Natal, aqueles pratos elaborados, sobremesas, coisas muito deliciosas, né, Karime? Inclusive, hoje a gente até provou o nosso RO de cada casa, né? Hoje a gente trouxe aqui um pouquinho de cada, todo mundo provou um RO, Cada zona de Manaus tinha um RO. Tava representada na nossa mesa hoje aqui do 18 horas. Gente, acontece que como é que mantém aí o peso na balança nessas festas de fim de ano? A gente já vem aí de uma maratona de confraternizações, que é jantar, é lanche, é isso e aquilo. Agora a gente tá na reta final, é ceia de Natal, já emenda com a ceia do Réveillon. Como é que a gente consegue manter um peso mínimo durante esse período? André Meirelles traz pra gente algumas dicas, vamos acompanhar. Muito boa noite, Feliz Natal a todos. Olha, falando em Natal, Réveillon, amigo oculto, almoço em família, no fim do ano a rotina muda e o prato fica cheio. Mas, segundo especialistas, não é preciso radicalizar ou passar vontade. O importante é saber o que colocar no prato. A nutricionista Luciana Anjos orienta que a prioridade seja por proteínas mais leves, que saciam e pesam menos na digestão. O ponto-chave é manter a moderação. Dá preferência a carnes magras, principalmente salada, que tal uma salada tropical com frutas, como melancia, melão, maçã. E servir, né, como entrada uma boa salada para dar uma sensação de saciedade, para não meter o pé na jaca. Outro ponto que merece atenção é a sobremesa. Uma mesa de doces é uma tentação à parte, mas o excesso pode trazer desconfortos e aquela culpa depois da festa. Segundo a especialista, a Luciana Anjos, não é preciso cortar o doce, mas sim ter bom senso e também ter cuidado com o resto de ontem, ou seja, os famosos RO. Cuidado com as sobremesas, dá preferência também de, se for fazer uma rabanada, tem a escolha de fazer a rabanada assada ao invés de frita. Dá preferência de sobremesas com frutas, bastante frutas, suco de
abacaxi para ajudar na digestão e a moderação, né? Cuidado com os ROs também, né? Do dia seguinte, para não exagerar. E manter o foco sempre, pensar principalmente na saúde. Feliz Natal a todos. Outras dicas são, além da alimentação, beber água, evitar excesso de álcool e tentar manter alguma atividade física também ajudam a passar pelas festas com mais saúde. No fim das contas, o equilíbrio é o melhor aliado para curtir sem exagero, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h34. Vamos de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez então. A Assembleia Legislativa do Amazonas fecha 2025 com o maior número de requerimentos apresentados, só que com baixa produção de leis aprovadas. Conta pra gente, né? O que esse cenário revela a respeito dos nossos políticos? Mais uma vez, boa noite pra ti, Karime, Kennedson, e pra todos que nos acompanham nesse feriadão de Natal. Karime, o reflexo que a gente vê na prática, né? Quando você chega no hospital, você tem um bom atendimento? Pelo menos você lembra de em quem você votou para poder cobrar ali na prática? Então, em 2025, a gente teve um parlamento mais preocupado em mostrar volume de atuação do que necessariamente produzir mudanças na nossa vida. Os números indicam que teve-se um aumento de matérias apresentadas agora em 2025, mas esse crescimento está fortemente concentrado ali nos requerimentos, que tem baixo impacto legislativo. Por exemplo, o dia do cachorro caramelo. Sim. Né? Então, assim, em que isso muda na nossa vida, no dia a dia? Claro, é muito fofo, cachorro caramelo vira lá até a cara do Brasil, mas necessariamente no dia a dia ali não muda quando você chega no 28 de agosto e procura um melhor atendimento, né? Não muda quando você pensa em sair aqui pela nossa cidade. E aí, quando a gente observa que os projetos mais complexos, como leis complementares, emendas de Constituição, continuam em números muito baixos, Karime, realmente o que fica claro pra gente é a qualidade de alcance do trabalho, que não acompanha realmente o crescimento da nossa população. Quando a gente fala que a gente precisa de uma saúde melhor e a gente tem apenas 2 deputados lá dentro dos 24 cobrando por uma saúde melhor, a gente sabe que a gente não tá votando legal. Verdade. E aí outro ponto importante é a concentração de trabalho em poucos deputados. São poucos os deputados realmente, Kennedson, que apresentam projetos de lei que são eficazes. A gente tem poucos deputados brigando por segurança, a gente tem poucos deputados brigando por uma saúde melhor, por uma melhor nota no Exame Nacional do Ensino Médio, né? Enquanto a maioria realmente está ali dentro pensando em fazer frufru. A gente espera que em 2026 se for pra aumentar salário, a gente reduzir quantidade de trabalho, essas pautas elas ganham destaque por lá, viu, Nath? Exatamente. Benefício próprio, com certeza. Mas a gente torce realmente para que em 2026 a gente possa mudar esse cenário. A gente reforça mais uma vez que é ano de eleição, então para que as pessoas votem de forma consciente. Vamos pesquisar, gente. Vamos pesquisar o nome das pessoas, o que fez, o que deixou de fazer. Kennedson, lá no Maranhão tá aí o resultado de quem não votou muito certo. O prefeito, o vice, 20 vereadores, um ex-vereador e até a primeira-dama lá de Turilândia são investigados todos eles por integrar um esquema milionário de desvio de recursos públicos. Gente, o rombo chega a 56 milhões de reais. Que situação, é uma quadrilha. É uma quadrilha formada, Karime. Enquanto uns não trabalham, esses aqui eles trabalham muito, só que não em prol da sociedade, em prol do povo. Eles trabalham para esse crime organizado. E agora o resultado é esse, né? O resultado é a penitenciária, porque a justiça, Karime, desse número total que você mencionou, a justiça mandou prender o prefeito, a vice e 11 vereadores por corrupção. Essa decisão foi da justiça do Maranhão e gerou esse terremoto político, com certeza, lá em Turilândia, que é o nome do município. Um prefeito, essa vice-prefeita dele, 11 vereadores tiveram essa prisão determinada e uma investigação que, como você mencionou, Karime, envolve esse esquema que desviou 56 milhões de
de reais de recursos públicos. 5 vereadores ainda estão foragidos, ou seja, já temos ali pelo menos 6 que estão presos. Segundo o Ministério Público do Maranhão, essa organização criminosa, estruturada, ela se instalou tanto dentro da prefeitura como também da Câmara Municipal do município para poder desviar verbas públicas, principalmente da área da saúde e assistência social, que são áreas que mais afetam a população, mais a população precisa, né? E entre os anos de 2021 e 2025. E esse esquema funcionava com empresas de fachadas que eram controladas e criadas por aliados políticos, só que daí eles faziam aquele esquema, Karime, de venda de notas, ou seja, eu vou vender uma nota aqui para você, vou te pagar o dinheiro com verba pública e aí depois você retorna pro meu partido político, você devolve esse dinheiro para mim e a gente divide toda essa grana. E aí o que acontece? O prefeito Paulo Curió, ele foi apontado pelo Ministério Público como sendo o líder desse grupo, ou seja, o prefeito, ele foi quem arquitetou e liderou todo esse esquema criminoso, como ordenar as despesas, destinar as verbas públicas e grandes valores para esse esquema. A vice-prefeita Tânia Mendes, ela aparece como uma peça mais do núcleo operacional, ou seja, cada um tinha uma função específica. Ela ajudava a dar aquela aparência de legalidade, ou seja, tá tudo dentro da legalidade, as contratações e também a movimentação desses recursos. E as investigações, elas apontam ainda que os vereadores, eles teriam sido cooptados com pagamentos periódicos, ou seja, vou ir molhando a mão de vocês para ficar naquela tranquilidade, para vocês darem um apoio para fazerem ali a menção de que realmente está dentro da regularidade. Só que a questão é que não estava. E aí existem indícios fortes que o Ministério Público já tem de organização criminosa, fraude à licitação, corrupção ativa e passiva, peculato e também lavagem de dinheiro. Em Turilândia, essa crise com certeza vai ficar marcada para sempre na história da política. E aí fica aquela questão, como é que fica a Câmara Municipal, hein? Mais de 20 suspeitos, 20 vereadores, 11 presos, 11 serão presos, né? 6 já estão presos. Então você imagina, deve ser provavelmente metade do quórum da Câmara Municipal já atrás das grades. Meu Deus do céu, Turilândia entrou no mapa do Brasil com esse escândalo, mas foram presos, né? O bacana é o resultado, que a polícia prendeu. A maioria foi presa. A maioria foi presa. Vamos ver se esses 56 milhões de reais voltam para os cofres públicos. Nathalie, agora, o senador Flávio Bolsonaro, ele foi na frente do hospital onde o pai está internado e leu uma carta, né, que seria do ex-presidente, confirmando o nome dele, do senador Flávio, para o candidato da direita nas eleições de 2026. Foi chancelado. Ele pegou uma carta, meu pai chancelou meu nome para candidato da direita o ano que vem. Enfim, é isso mesmo. Então, né, Karime, depois de toda a polêmica, né? A gente prefere a Michele, prefere o Tarcísio. O Flávio foi lá e falou, não, olha, meu pai assinou, ele escreveu essa carta aqui antes de ser operado, dizendo pro Brasil que eu sou o nome da direita para a presidência do Amazonas. E aí essa declaração presidência do Brasil, né? Presidência oh, meu Deus do céu, presidência do Brasil, perdão, ouvintes, né? E aí essa carta foi lida em alto e bom som durante uma entrevista coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, minutos antes da cirurgia do presidente Jair Bolsonaro pelo senador Flávio Bolsonaro. Inclusive, eu separei um trechinho dessa leitura para que os nossos ouvintes possam conferir. Vamos ouvir. Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada do desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do senador Flávio Bolsonaro, confirmando ali que em carta o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou que estaria entregando o próprio filho para então ser o candidato à presidência da República
pela direita em 2026. Agora, só antes de encerrar e devolver para você, Karime, só atualizar, foi divulgado, viu, um boletim por parte dos médicos. A cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro terminou no início da tarde desta quinta-feira. Foi uma cirurgia para tratamento da hérnia inguinal bilateral. Foi um procedimento que durou cerca de 3h30 e transcorreu tudo da melhor maneira possível. Inclusive, o ex-presidente já foi encaminhado para o quarto, onde ele está sendo acompanhado ali pela ex-primeira-dama, sua companheira Michele Bolsonaro. E aí, como a cirurgia realmente foi um sucesso, com o desenvolver da analgesia, que deve melhorar aí nas próximas horas, já deve começar a ser discutida a liberação. Mas, inclusive, Karime, teve uma informação que a gente falou aqui da prisão domiciliar. Ele deve ser levado para casa? Pois é, essa discussão parece que vai voltar a ser... Esse vai ser um tema que vai voltar a ser debatido nas próximas horas, nessa sexta-feira, porque parece que a situação dele realmente é bastante delicada para que ele retorne para a sede da Polícia Federal, mas isso a gente vai continuar acompanhando para atualizar os nossos ouvintes. Tá certo. Kenneth, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ele negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para suspender a cariação no caso lá do Banco Master. Explica mais esse capítulo pra gente dessa grande confusão que virou essa história. Então, Karime, tem que falar desde o começo. Muita gente não tá acompanhando esse caso do Banco Master, né, gente? Mas esse é um assunto que tem empurrado bastante o nome do ministro Alexandre de Moraes para esse centro do debate político lá em Brasília, mas com uma divisão muito clara, Karime. A cobrança por uma investigação de um lado, que isso daí faz parte de um grupo político que ainda acredita no ministro Alexandre de Moraes como fazendo um processo democrático, correto, dentro do Código Brasileiro, para que ele siga exercendo essa função. Só que tem também um outro lado que já pretende explicações, né? Já tem aí esse pedido de explicações para que essas provas elas possam comprovar ou não essas atitudes que o ministro Alexandre de Moraes ele tomou. Hoje o presidente do Conselho da Comissão de Constituição e Justiça, o Otto Alencar, ele que é do PSD da Bahia, ele disse à CNN que tem que investigar sim esse processo dessa possível interferência do ministro Alexandre de Moraes nessas tratativas sobre o Banco Central, as tratativas sobre o Banco Master, mas que tem que ter provas, ou seja, para ele, para o Otto Alencar, é necessário que tenha essas provas para poder configurar se houve ou não algum tipo de infração nesse caso. O Otto, ele saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes, afirmando que até que se prove o contrário, ele confia na atuação do ministro. Só que daí, tanto como tem pessoas que defendem o ministro Alexandre de Moraes, tem aqueles que também não defendem, que geralmente é a oposição, que espera ali com muita ansiedade essa cariação marcada agora pelo ministro Dias Toffoli, que vai acontecer na próxima terça-feira às 14h por videoconferência, onde o próprio Daniel Vorcaro, que é o controlador do Banco Master, e o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco BRB, e o Ailton Aquino, que é o diretor do Banco Central, eles vão ficar frente a frente e vai haver aquela confrontação de versões para poder verificar o que aconteceu e principalmente o que todo mundo quer saber, o que estava incluso dentro do valor de 129 milhões que foram destinados para a empresa da família do ministro Alexandre de Moraes e o porquê dele ligar tantas vezes assim para o representante do Banco Central e falar principalmente sobre Banco Master. Então, de fato, isso é algo que chama muita atenção e para a senadora Damares Alves, o confronto de versões ele pode ajudar nesse esclarecimento, se houve ou não ali algum tipo de interferência e é claro que isso daí soma para aqueles pedidos de impeachment que pode acontecer sim. E esse pedido para poder derrubar essa acariação, Karime, ele foi feito pelo Paulo Gonet, da Procuradoria-Geral da República, só que o Toffoli ele decidiu manter, ou seja, ignorou o pedido da PGR e aí vai manter sim essa acariação. No fim das contas, o cenário é muito de alerta, indícios que apontam sobre irregularidades nos contratos, movimentações nos bastidores e levam exatamente a esses questionamentos que são legítimos e, claro, através dessa criação vai poder
vai poder ter uma conclusão definitiva, Karime, se de fato houve ou não interferência e se tem alguma irregularidade. Sim, caso tenha, esclarecer. independente de quem seja a pessoa, vai ter que ser responsabilizada. Pelo menos é o que está dando indícios o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar. Vocês trazem pra gente mais atualizações a respeito de política. Muito obrigada, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E nós fomos às ruas, Karime, para ouvir mensagens de Natal dos nossos ouvintes, né, cara? O André Meirelles, ele foi às ruas e aí traz pra gente mais detalhes, né, cara? Oi, meu nome é Luciano, sou estudante, eu tenho 12 anos, um Feliz Natal para todo mundo. Um abraço da minha parte. Silvio Mariano. Queria desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de paz, amor no coração, felicidades. E hoje é dia de abraçar, hoje é dia de perdoar. Jesus, Deus está no comando de tudo das nossas vidas. Que a paz reine no coração de todos nós. 18 horas. É isso aí, amém, né? Que bonitinho. Hoje é dia de perdoar, é dia de abraçar, né, Kennedson? Legal. As mensagens são bem bacanas dos nossos ouvintes. Muito obrigada, gente. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, começou o período de rematrícula da Rede Municipal de Ensino. É o nosso assunto a instantes. 18 horas. Trânsito. André Meirelles, você foi para Ponta Negra e aí sim tem movimento, não é isso? Conta pra gente. Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui na Ponta Negra, a orla da Ponta Negra, onde por aqui você pode encontrar pista de patinação, a roda gigante, toda a orla instagramável aí para fazer aquela foto, aquele vídeo bonitinho nesse Natal. Tem ali a praia da Ponta Negra, parquinho aqui para as crianças e hoje está funcionando, claro, a Feira do Empreendedor, que é aquela feirinha ali que vende artesanatos, né? Culinária também regional e várias comilanças aqui espalhadas em toda a orla e claro a presença aqui da Polícia Militar, do IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, da Guarda Municipal, da ROMU, que é a Polícia aqui Municipal Armada. Então tem toda uma preparação aqui também para qualquer ocorrência ser atendida. A gente falou do IMU, que é o Instituto de Mobilidade Urbana, está organizando o trânsito por aqui. Lembrando que a gente procurando vagas, vamos falar de vagas para carro, não tem, tá difícil encontrar por aqui, né? A gente, por sorte, encontrou uma vaga porque a gente ia passando e outro carro saindo, então tá difícil de vaga. Vai vir para Ponta Negra hoje, você ouvinte que está nos acompanhando nesse momento, é melhor deixar o carro aí em casa, né? Onde você tá, pega um carro por aplicativo e vem para cá para se divertir. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas ainda dentro dessas festas de fim de ano, Karime e Kennedson, para falar que cerca de 56 mil pessoas devem deixar Manaus entre agora, né, Natal, até o dia 4 de janeiro do ano que vem, 2026, isso para passar aí o Natal e o Ano Novo aqui no interior do estado. Essa é uma estimativa da Serpan. Então, no total aí, aproximadamente 23 mil passageiros devem viajar pelo modal rodoviário e outros 33 mil pelo hidroviário, né, utilizando aí ônibus, lanchas, balsas e embarcações regionais. Então, para garantir a segurança e também regularidade nas viagens, a Serpan falou aí que iniciou essa operação Viagem Segura Natal e Ano Novo com cerca de 2.300 fiscalizações previstas nos dois modais. Então essas ações vão acontecer no terminal rodoviário de Manaus, nas principais saídas da cidade e em portos aqui da capital, como o Porto de Manaus e também o Porto da Ceasa. A gente também lembra da operação da Polícia Rodoviária Federal nas ruas, né, nas rodoviárias aqui da capital amazonense, rodovias, na verdade, né, estradas aqui para trazer também tem a fiscalização nas saídas aqui da capital amazonense. Para quem vai deixar Manaus, tem também que andar regularizado, porque tanto que a gente falou da operação do Detran, tem também a operação da Polícia Rodoviária Federal, então tem que andar aí, né, dentro das leis nesse final de ano. E a gente continua aqui também pela Ponta Negra, convidando quem quiser vir para cá. Já passamos todas as informações, né, sobre trânsito, sobre dificuldades para estacionar, mas que também aqui, ó, a população tá toda reunida por aqui. Olha só, que sentir fome, tem o que comer aqui, tem segurança aqui no local, tem a Polícia Militar, tem a Guarda Municipal, tem a ROMU, então pode vir para cá que a gente está vendo que está seguro por aqui. Volto com vocês.
Muito obrigada, André Meirelles. Kennethson, vamos ouvir mais uma vez, mais uma mensagem dos nossos ouvintes nesse 25, nesse dia de Natal. Vamos lá. Meu nome é Adriano Jorge, minha profissão é almoxarife. A mensagem que eu quero deixar que esse Natal seja repleto de paz, de saúde, de prosperidade. Que Deus venha abençoar os lares de cada um. Meu nome é Júnior, gente, eu tenho 16 anos. Cuidado com você pra não beber muito, pô. Feliz Natal pra vocês aí, gente, que tô com um pouco de vergonha só. É isso. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. E aí, Vanessa, vai chover hoje, vai chover amanhã, vai chover depois de amanhã? Conta pra gente. Então, gente, boa noite a todos e um Feliz Natal, né? Pra todos que Feliz acompanham Natal, minha amiga. A previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas, quinta-feira nublada na nossa capital, e a previsão para a noite indica céu ainda fechado, com muitas nuvens e baixa probabilidade de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 26 de dezembro, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta começa com sol aparecendo entre nuvens, tempo indeciso de chove e não chove, mas ao longo da sexta, a chance de chuva diminui bastante em relação aos últimos dias. Ainda pode rolar uma chuvinha rápida e leve no finalzinho da tarde, mas nada pesado. E à noite, o céu tende a ficar mais limpo, com poucas nuvens e ventos leves. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 23 e máxima de 31 graus, e a umidade relativa do ar fica em torno de 67 a 100%. Mix. Olha Gente, só, Karime, na noite... Uma mensagem muito triste, né? Uma notícia muito triste que a gente vai dar agora. Estávamos acompanhando a situação dessa jovem. Adianta pra gente, Kennethson. Então, Karime, na noite desse dia 24, na véspera de Natal, morreu a jovem Tainara Souza dos Santos, de apenas 31 anos, Karime. Ela foi uma jovem atropelada e arrastada por um homem na Marginal Tietê em novembro. Uma cena terrível, algo que realmente chocou o Brasil, Karime. Todos nós ficamos sabendo, a gente até chegou a falar, a mencionar, ela virou estatística, uma das grandes... Um dos grandes crimes que chocou todo mundo, a situação dessa jovem, que foi o seguinte: o autor do crime, o Douglas Alves da Silva, de 26 anos, ele atropelou essa jovem. Ele atropelou e arrastou ela lá pelas ruas de São Paulo. E o motivo? Ciúmes. Ele está preso desde o dia 30 e até ontem o caso era tratado como tentativa de feminicídio. Esse crime ele aconteceu no dia 29 de novembro. Tainara Souza Santos, ela foi internada no Hospital das Clínicas, na capital paulista. Depois de ser atropelada, passou por cirurgias para amputar as pernas e infelizmente ela não resistiu às complicações e acabou falecendo na noite desse dia 24 de dezembro, Karine. E novamente, não é, Kennethson? Esse é um tema urgente, que toda a sociedade brasileira deve se levantar, deve se indignar e deve levantar essa bandeira de paz e de vida. Por que insistem em matar as mulheres? Por que pensam que são donos e que têm essa propriedade? E que pior, têm o poder de machucar, de violentar e até de matar uma mulher pelo simples fato de ser mulher. Bom, e por isso o Ministério das Mulheres lançou a campanha Mulheres Vivas, Festas Sem Violência, justamente para reforçar a conscientização, a prevenção e, mais importante, né, meninas, a denúncia e o acesso à rede de proteção. É um alerta, né, Karime? Porque infelizmente esse período ele costuma registrar aumento nesses casos de violência. E a repórter Vanessa Lima, ela traz pra gente mais detalhes desse assunto. Vanessa, por que esses alertas eles são tão necessários e quais as principais causas de denúncias e proteção para as mulheres que elas precisam conhecer nesse período de final de ano, né? Vanessa, fala pra gente. Esse alerta é tão necessário porque, apesar do clima de festa, o fim de ano costuma trazer um aumento nos casos de violência contra as mulheres. É aquela mistura de mais encontros, mais consumo de álcool, mais tensão familiar e, infelizmente, muitas mulheres acabam ficando mais expostas. Por isso, o Ministério das Mulheres lançou a campanha Mulheres Vivas, Festas Sem Violência. Um movimento para lembrar que comemoração boa é aquela em que todas as mulheres estão seguras, respeitadas
respeitadas e protegidas. A campanha entrou no ar no dia 22 de dezembro, direto nas redes sociais, e já ganhou um time de peso. Ministras, ministros, governadores, parlamentares, reitoras, reitores e até artistas. Todo mundo compartilhando mensagens, orientações e reforçando um ponto essencial, que informação salva vidas. E é aí que entra a parte prática, que é super importante. Quais são os canais que toda mulher e toda pessoa que queira ajudar precisa conhecer neste Natal? O principal é o Ligue 180, que funciona o tempo todo, dia e noite, inclusive nos feriados. Lá a mulher recebe orientação, informação sobre seus direitos e apoio para interromper situações de violência. E claro, se for uma situação de emergência, daquelas que exigem ação imediata, o caminho é direto. Polícia Militar pelo 190. A presidente do Levante Mulheres Vivas, Raquel Ripani, comenta sobre a importância de prestar atenção aos menores sinais de violência. Feliz Natal! E a gente está feliz aqui do Levante Mulheres Vivas em saber que o governo do Brasil abraçou a nossa causa e criou a campanha Mulheres Vivas nas festas entre o Natal e o Ano Novo, porque infelizmente há um aumento, um crescimento da violência doméstica e do feminicídio durante as festas de fim de ano. Especialistas dizem que é porque os maridos estão em casa com tempo livre e com acesso à bebida alcoólica. Então, mulher, se você sentiu uma intuição, alguma coisa na sua barriga que diz que você não está segura, acredite, sair cedo é o caminho para você sair mais segura. A violência não começa com um tapa, ela começa numa violência psicológica, emocional, num gaslighting, ou numa violência patrimonial, ou numa violência sexual. A campanha também reforça que não é só a mulher que deve procurar ajuda. Qualquer pessoa que presencie ou suspeite de violência pode e deve agir. Às vezes, uma ligação feita por alguém de fora é o que salva uma vida. Então, nesse clima de Natal, a mensagem é essa: luzes, música, família, mas também cuidado, respeito e proteção. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E agora, Manaus, 7 horas em ponto. Vamos ouvir mais uma mensagem, Karime, dos nossos ouvintes da Rádio Mix pelas ruas de Manaus. Olá, a Natália Magalhães dos Santos, sou moldureira. Olá, queridos manauara, desejo um Feliz Natal para vocês e um próspero Ano Novo. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. E é isso. Feliz Natal. Meu nome é Elizabeth e sou vendedora. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus, né? E que a gente venha não só encher a cara as pessoas, né? Mas que venham buscar em Cristo a paz para o nosso mundo tão cruel que está no momento, né? E é isso. 18 horas. Verdade, né, Karine? Bela Há pouco a gente viu um caso terrível. E, gente, pra gente encerrar a edição desse dia 25 de dezembro, a gente faz uma daquelas histórias, Karine, que com certeza merece ser compartilhada. Essa semana aconteceu, Karine, o que se chama de um milagre de Natal. Lembra do milagre de Natal que a gente assiste nos filmes? Sim. Então, aconteceu real, porque um pai comprou com todo o sacrifício ali um videogame, um PS5, pra poder dar de presente de Natal, Karine. Só que aconteceu alguma coisa, conta pra gente. Coisa de filme mesmo, né? Infelizmente, o pai acabou sendo vítima da falta de segurança que a gente conhece todos os dias aqui na cidade. Teve o videogame furtado dentro do carro. Tudo com muito sacrifício, gente. Ele, pronto, acabou o presente do meu filho. Não vou mais ter como fazer, como juntar aquele dinheiro todo. Mas, depois de alguns dias, a polícia conseguiu recuperar o videogame. E essa história teve um final feliz. E quem conta pra gente é a Odneia Araújo. Boa noite, Odneia. Imagina você fazer um sacrifício durante todo o ano para presentear seu filho com o que ele mais deseja, um videogame. E quando você finalmente consegue comprar o presente desejado por ele, você vê esse presente ser roubado de seu carro devido à precariedade da segurança pública aqui no Amazonas. Pois foi isso que aconteceu com o pai, cujo nome não foi divulgado. O criminoso usou o dispositivo conhecido como Chapolin, usado por bandidos para destravar veículos de forma rápida e sem sinais de arrombamento. Muito emocionado ao ver o sonho do seu filho ser levado pelos bandidos, o pai procurou a polícia para pedir ajuda. Por que você tá chorando aí, meu irmão? Por que é? Comprei o
PlayStation pra dar pro meu filho hoje, né? Zerado. PlayStation o quê? PlayStation 5. Quanto foi? 3.200. E aí, mano? Aí tá na casa da minha mãe. Tu ia entregar hoje? Entregar hoje, que eu peguei o boletim da escola dele, passou de ano. Os larápios levaram. Vou entregar agora à noite, né? Tarde, ia buscar ele e pegar. E como num desses acontecimentos que quase não tem explicação, durante uma ação integrada da Polícia Civil do Amazonas, o aparelho foi recuperado e devolvido ao verdadeiro dono. No caso, uma criança que recebeu seu tão sonhado presente bem a tempo do Natal. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o pai agradeceu ao empenho da polícia. Era o presente de Natal dele que tinha sido furtado. Vocês têm uma certeza de que estão fazendo aí nessa data uma família feliz e uma criança feliz. Agradecer também o pessoal da Vila DP, na pessoa do policial geral, que se empenhou bastante nesse caso. A gente está muito contente por ter recuperado aqui esse equipamento. Em resumo, a criança ficou feliz pelo sonho realizado no Natal, o pai recuperou o dinheiro investido para realizar o sonho do filho e o suspeito do crime, claro, foi indiciado por furto qualificado. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. O importante é que a gente tenha um Natal abençoado e não esqueça que é Jesus renascendo nos nossos corações. É sobre isso, não é, Kennedy? Com certeza, presente em cada lar, reatando laços, abraçando quem está perto e aí também abraçando quem está longe, mandando aquela mensagem de texto, ligando, falando o quanto amamos e o quanto vamos ser felizes ainda, né, Karime? Ainda há esperança, gente, continue acreditando. Vamos seguir otimistas, é a nossa mensagem, vamos seguir otimistas, né, para o ano que vem, que esse dia 25 seja abençoado para todos, né, para todas as famílias, para todos os lares. E muito obrigada pela audiência, gente. Feliz Natal, um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedy Paz. Boa noite, Karime. Boa noite a todos que acompanharam o 18 horas de hoje. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Até amanhã. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.